Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel, ouvindo os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Estamos na 5ª lição do trimestre e o tema dessa semana é Lidando com as Dívidas, sábado 28 de janeiro. Alguns não têm se unido no plano da doação sistemática, justificando que não estão livres de dívidas. Alegam que primeiro a ninguém devem ficar devendo coisa alguma. Romanos capítulo 13, versículo 8. Contudo, o fato de terem dívidas não os isenta. Vi que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Alguns são cuidadosos quanto a não dever coisa alguma a ninguém e pensam que Deus nada pode exigir deles enquanto todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que se enganam. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence. Todos devem levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívidas devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante. Conselhos sobre mordomia, página 176. Não existe função na vida nem fase da experiência humana para a qual a Bíblia não contenha valiosa instrução. Governador ou súdito, senhor ou servo, comprador ou vendedor, o que empresta ou o que toma emprestado, pai ou filho, professor ou aluno, todos podem encontrar nela lições de inestimável valor. Acima de tudo, porém, a palavra de Deus expõe o plano da salvação. Mostra como o pecador pode se reconciliar com Deus. Estabelece os grandes princípios da verdade e do dever que devem governar nossa vida e nos promete o auxílio divino em sua observância. Vai além desta vida transitória, além da breve e agitada história de nossa raça. Abre ao nosso olhar o extenso panorama das eras eternas, eras não obscurecidas pelo pecado, não ofuscadas pela tristeza. Ensina-nos como participar das moradas dos bem-aventurados e nos convida a ancorar as nossas esperanças e a fixar os nossos afetos ali. Fundamentos da Educação Cristã, página 542 e 543. O sábio se dirige ao indolente nestas palavras: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 8. A habitação que as formigas constroem para si revela habilidade e perseverança. Elas carregam somente um pequeno grão de cada vez, mas pela diligência e perseverança realizam coisas incríveis. Salomão chama a atenção para o trabalho da formiga como uma censura àqueles que desperdiçam suas horas na ociosidade ou em práticas que corrompem tanto a alma quanto o corpo. A formiga se prepara para as estações futuras, mas muitos que são dotados das faculdades do raciocínio deixam de se preparar para a futura vida imortal. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 190. Domingo, 29 de janeiro. Problemas da dívida. Há um tipo de independência que é louvável. É correto desejar levar a própria carga e não depender dos outros para ganhar o pão. Essa é uma nobre ambição que determina o desejo de sustentar a si mesmo.
São necessários hábitos de dedicação e modéstia. Muitíssimas pessoas não têm se educado o bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprenderam a se adaptar às circunstâncias e constantemente pedem dinheiro emprestado, sobrecarregando-se de dívidas e assim ficam desanimadas. Todos devem aprender a tomar nota de suas despesas. Alguns negligenciam isso como se não fosse algo essencial, porém é um erro. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. O Lar Adventista, página 307. Os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza, devem considerá-la como um talento confiado pelo Senhor. Pelo uso sábio de suas dádivas, eles podem ser eternamente beneficiados, mas devemos ter sempre em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas para usá-las segundo nosso próprio gosto, para satisfazer o impulso, gastando ou retendo de acordo com nossa vontade. Não devemos usar as riquezas de maneira egoísta, empregando-as simplesmente para nossa própria satisfação. Essa atitude não seria correta nem para com Deus, nem para com nossos semelhantes, trazendo por fim apenas perplexidade e dificuldades. Tanto os pobres quanto os ricos estão decidindo o seu próprio destino eterno e provando se são súditos aptos para a herança dos santos na luz. Os que fazem uso egoísta de sua riqueza neste mundo revelam atributos de caráter que mostram o que faria se tivessem maiores vantagens e possuíssem os tesouros imperecíveis do reino de Deus. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os seres humanos estarão em pé de igualdade no céu. Conselhos sobre mordomia, página 93. Se temos hábitos extravagantes, devemos cortá-los de vez de nossa vida. Se não fizermos isso, estaremos falidos para a eternidade. Hábitos de economia, dedicação e moderação são um legado melhor para nossos filhos do que uma rica herança. Somos peregrinos e estrangeiros na terra. Não gastemos nossos recursos na satisfação de desejos que Deus gostaria que reprimíssemos. Representemos convenientemente nossa fé pela restrição de nossas necessidades. O Lar Adventista, página 307 e 308. Quantas vezes entramos em contato com pessoas que nunca estão contentes, deixam de fruir o contentamento e a paz que Jesus pode dar. Professam ser cristãs, mas não cumprem as condições sob que se baseiam as promessas de Deus. Disse Jesus: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. A razão por que muitos se encontram em estado de inquietação é que não estão aprendendo na escola do Mestre. O submisso e abnegado Filho de Deus compreende por experiência o que é possuir a paz de Cristo, as melhores coisas da vida, a simplicidade, a honestidade, a fidelidade, a pureza, integridade não contaminada não se compram nem se vendem. São gratuitas para o iletrado, assim como para o instruído, para o branco, assim como para o negro, para o pobre, para com o rei em seu trono. Para conhecê-lo, página 85. Segunda-feira, 30 de janeiro, seguindo conselhos piedosos. Alguns não têm tato para lidar sabiamente com os assuntos temporais. Faltam-lhes as necessárias habilitações e Satanás se aproveita deles. Quando assim é, essas pessoas não devem ignorar sua deficiência.
devem ser suficientemente humildes para, antes de executarem seus planos, aconselharem-se com seus irmãos, cujo discernimento podem confiar. Fui encaminhada para este texto. Levem as cargas uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Alguns não são humildes o bastantes para deixar que os que possuem discernimento raciocinem por eles, enquanto não levarem a efeito os próprios projetos e se virem envolvidos em dificuldades. Veem então a necessidade do conselho e do juízo de seus irmãos, mas o fardo então é muito mais pesado do que a princípio. Os irmãos não devem ir a juízo, caso seja possível evitá-lo, pois dão assim grande vantagem ao inimigo para os enredar e desconcertar. Seria melhor fazer um acordo, mesmo com prejuízo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 183. Deus nos chama servos, o que implica que somos empregados por Ele para realizar certo trabalho e assumir certas obrigações. Emprestou-nos um capital para investimento. Isso não é nossa propriedade. E desagradamos a Deus se acumulamos os bens do Senhor para gastarmos como bem quisermos. Somos responsáveis pelo uso ou abuso daquilo que Deus nos emprestou. Se o capital que Ele colocou em nossas mãos está inativo ou enterrado, mesmo que seja apenas um talento, seremos chamados a dar contas ao Mestre. Ele requer não o nosso, mas o dele com juros. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 540 e 541. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Cristo não diz que o homem não tentará servir a dois senhores, mas diz que ele não pode fazê-lo. Os interesses de Deus e os de Mamon não combinam, justamente onde a consciência do cristão o adverte para que se abstenha, negue o próprio eu e pare, aí mesmo o mundano ultrapassa a linha a fim de condescender com suas propensões egoístas. De um lado do limite se encontra o abnegado seguidor de Cristo, do outro lado está o amante do mundo, complacente consigo mesmo, cortejando a moda, empenhando-se em frivolidades e regalando-se em prazeres proibidos. Àquele lado do limite não pode ir o cristão. Pessoa alguma pode ocupar uma posição neutra. Não há uma classe imparcial que nem ama a Deus nem serve ao inimigo da justiça. Cristo deve viver em seus instrumentos humanos, operar mediante suas faculdades e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa estar subjugada, submissa à sua vontade. Eles devem agir com seu espírito, então não mais vivem eles, mas Cristo é que vive neles. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquele que não se entregou inteiramente a Deus acha-se sob o controle de outro poder, escutando outra voz, cujas sugestões são de caráter inteiramente diverso. Um serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo, como bem-sucedido aliado dos exércitos das trevas. O maior discurso de Cristo, página 66. Terça-feira, 31 de janeiro. Como sair das dívidas? Todos precisam praticar a economia. Nenhum obreiro deve dirigir seus negócios de modo a incorrer em dívida. A prática de retirar dinheiro do tesouro antes de ganhá-lo é uma armadilha. Assim, os recursos são limitados, de modo que os obreiros não podem ser mantidos na obra missionária. Quando alguém voluntariamente se envolve em dívidas, está se embaraçando numa das redes de Satanás que ele arma para as pessoas. A prática de tomar dinheiro emprestado para libertar-se
de alguma premente necessidade e não tomar medidas para cancelar o endividamento, embora comum, é desmoralizante. O Senhor deseja que todos os que creem na verdade se convertam dessas práticas enganosas. Eles devem escolher antes sofrer necessidades do que cometer um ato desonesto. Se os que compreendem a verdade não mudam no caráter em correspondência com a influência santificadora da verdade, serão um cheiro de morte para a morte, darão uma representação errônea da verdade, trarão vergonha sobre ela e desonrarão a Cristo, que é a verdade. O Comportor Evangelista, página 93, 94 e 96. Pessoas que poderiam ter feito bem se tivessem se consagrado a Deus, se estivessem dispostos a trabalhar de maneira humilde, aumentando gradualmente seus negócios e recusando entrar em dívidas, fracassam porque não têm trabalhado de maneira correta e depois de terem caído em dificuldades ficam desmoralizadas, tornando-se incompetentes para administrar. Desejavam libertar-se da pressão financeira e não pararam para pensar nos resultados posteriores. Aqueles que as ajudam a sair da dificuldade são tentados a prendê-las com cordas tão fortes na forma de compromissos que daí em diante as pessoas que são ajudadas sentem-se escravizadas. Raras vezes conseguem se livrar da reputação de má administração e fracasso. Aos que se acham assim envolvidos em dívidas, fui instruída a dizer: não desanimem se estiverem agindo na direção certa. Trabalhem com todas as forças para aliviar vocês mesmos a situação. Não lancem uma instituição cheia de dificuldades sobre uma associação que já está sobrecarregada de dívidas. É melhor cada sanatório assumir sua própria responsabilidade. Conselho sobre Mordomia, páginas 187 e 188. A prática de pegar dinheiro emprestado para atender a uma necessidade urgente e não tomar nenhuma providência para saldar a dívida, embora comum, é desmoralizadora. O Senhor quer que todos os que creem na verdade se convertam dessas práticas de auto-engano. Eles devem antes escolher passar necessidade a cometer um ato desonesto. Nenhuma pessoa pode recorrer à prevaricação ou desonestidade ao lidar com os bens do Senhor e ficar sem culpa diante de Deus. Todos os que fazem isso negam a Cristo nas ações, enquanto dizem guardar e ensinar os mandamentos de Deus. Não mantêm os princípios da lei divina. Se os que veem a verdade não mudarem em caráter, correspondendo à influência santificadora da verdade, serão um cheiro de morte para a morte. Eles deturparão a verdade, trazendo descrédito e desonra a Cristo, que é a verdade. Conselho sobre Mordomia, página 174. Faça com Deus o pacto solene de, com a bênção dele, pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. Ao preparar a mesa, é tão fácil tirar do bolso uma moeda para gastos extras. Cuide dos centavos e os dólares cuidarão de si mesmos. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, gasta para isto, aquilo e aquilo outro, que logo somam dólares. Negue a si mesmo, ao menos quando está rodeado de dívidas. Não vacile, não desanime, não desista. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize o seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. O Lar Adventista, página 324. Quarta-feira, 1º de fevereiro, fiança e esquemas de enriquecimento rápido. É dever de homens e mulheres agir segundo a razão com respeito ao seu labor.
não devem gastar as energias desnecessariamente, pois assim fazendo não somente trazem sofrimentos a si próprios, mas por seus erros acarretam ansiedade, fadiga, sofrimento àqueles a quem amam. O que requer tal quantidade de trabalho? Intemperança no comer e no beber, e o desejo de riqueza tem levado a essa intemperança. Caso o apetite seja controlado e seja ingerido apenas o alimento saudável, haverá tanta economia nas despesas que homens e mulheres não serão compelidos a trabalhar além de suas forças, violando assim as leis da saúde. O desejo de homens e mulheres de acumular propriedade não é pecado, caso em seus esforços para atingir seu objetivo não esqueçam de Deus, nem transgridam os últimos 6 preceitos de Jeová, que dita o dever do ser humano para com os semelhantes, colocando-os em posição em que lhes é impossível glorificar a Deus em seu corpo e espírito que lhe pertencem. Se em sua pressa de enriquecer eles sobrecarregam as próprias energias e transgridem as leis de seu ser, situam-se de maneira a não lhes ser possível prestar a Deus serviço perfeito e seguem uma direção pecaminosa. Os bens assim obtidos são à custa de imenso sacrifício. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 429. Vi que Deus estava descontente com seu povo por se tornarem fiadores de incrédulos. Minha atenção foi dirigida para estes textos. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Provérbios capítulo 22, versículo 26. Quem ficar por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 11, versículo 15. Administradores infiéis empenham aquilo que pertence a outro, seu Pai Celestial, e Satanás está a postos para ajudar seus filhos a arrebatá-lo de suas mãos. Os observadores do sábado não devem ser sócios dos incrédulos. O povo de Deus confia demais nas palavras dos estranhos e buscam-lhes o conselho quando não o devem fazer. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 183. Foi-me mostrado que é uma experiência perigosa para nosso povo envolver-se em especulação. Desse modo, colocam-se no terreno do inimigo, tornando-se sujeitos a grandes tentações, desapontamentos, provações e perdas. Então surge uma inquietação febril, um veemente desejo de obter recursos com maior rapidez do que as circunstâncias atuais permitiriam. Mudam, portanto, seu ambiente na esperança de fazer mais dinheiro, mas frequentemente suas expectativas não se realizam e eles desanimam e retrocedem em vez de avançar. Estão se afastando de Deus. Se o Senhor tivesse feito prosperar alguns de nossos queridos irmãos em suas especulações, isso teria sido sua eterna ruína. Deus ama seu povo e ama os desafortunados. Se aprenderem as lições que ele pretende lhes ensinar, sua derrota se demonstrará, afinal, uma preciosa vitória. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 541. Há uma quantidade de irmãos pobres que não estão livres da tentação. Eles são maus administradores, não possuem bom senso, desejam obter meios sem passar pelo demorado processo de trabalho diligente. Alguns têm tanta pressa de melhorar sua situação que se envolvem em vários empreendimentos sem consultar homens de bom senso e experiência. Suas expectativas raramente se concretizam. Em vez de ganhar, perdem. E então surge a tentação e a disposição de invejar os ricos. Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza de seus irmãos. E quando não o são, afligem-se. Mas esses não são merecedores de ajuda especial.
Eles sabem que seus esforços foram dispersivos, mostram-se inconstantes nos negócios e tão cheios de ansiedade e cuidados que apresentam apenas pequeno retorno. Esses deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. Frequentemente, porém, são os últimos a buscar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam ser ensinados. Não consideram a instrução de Paulo a Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 422. Quinta-feira, 2 de fevereiro, empréstimos e limites de prazo. A observância do ano sabático deveria ser um benefício tanto para a terra quanto para o povo. Ficando sem ser cultivada durante um ano, a terra produzia com mais abundância depois. O povo estava livre dos trabalhos pesados do campo, e embora houvesse vários serviços que podiam ser efetuados durante esse período, todos podiam dedicar mais tempo ao lazer que oferecia oportunidade para a restauração de suas capacidades físicas para os esforços dos anos seguintes. Tinham mais tempo para a meditação e oração, para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor e para a instrução de sua casa. Para os pobres, o 7º ano era um ano de libertação das dívidas. Ordenava-se aos hebreus que estivessem sempre dispostos a auxiliar seus irmãos necessitados, emprestando-lhes dinheiro sem juros. Praticar agiotagem para com o pobre era expressamente proibido. Se a dívida ficava sem ser paga até o ano da remissão, nem o próprio capital podia ser recuperado. O povo era claramente advertido contra o ato de privar seus irmãos da assistência necessária. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Guarda-te, não haja pensamentos vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 7 ao verso 9. Patriarcas e Profetas, página 466 e 467. Tenha cuidado com as pequenas coisas. São as pequenas perdas que contam muito no final. Estejam atentos aos gastos menores. Juntem tudo o que restou, para que nada se perca, pois muitos que cuidam das questões maiores nunca aprenderam a guardar e economizar nas pequenas coisas. Não desperdicem os minutos, pois eles comprometem as horas. O empenho perseverante, o trabalho feito com fé, sempre será recompensado com sucesso. Algumas pessoas acham que cuidar dessas questões menores é algo que está abaixo de sua dignidade. Elas consideram um sinal de mente estreita e limitada ter cuidado com esses detalhes. Observem as pequenas despesas, poupem os pequenos rendimentos. O menor vazamento já afundou muitos navios. Nenhuma zombaria ou brincadeira deve nos impedir de economizar nas pequenas coisas. Nada destinado a um propósito deve ser desperdiçado. A falta de economia trará dívidas às nossas instituições. Muito dinheiro pode ser recebido, mas será perdido nos pequenos desperdícios de cada ramo da obra. Economia não é mesquinhez. Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Com isso, ele não queria dizer que, para nos serem perdoados os pecados, não devemos requerer de nossos devedores nossos justos direitos. Se não puderem pagar, embora isso seja o resultado de má administração, não devem ser lançados na prisão, oprimidos, nem mesmo tratados severamente. A parábola tampouco nos ensina a incentivar o ócio. A palavra de Deus declara: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. O Senhor não requer do trabalhador diligente que suporte outros na ociosidade. Para muitos, a causa de sua pobreza é o desperdício de tempo, a falta de esforço. Se essas faltas não forem corrigidas por aqueles que com elas condescendem, tudo que se fizer em seu auxílio será como depositar riquezas em um saco sem fundo. Há, porém, uma pobreza inevitável e devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados. Vou repetir, gente. Há, porém, uma pobreza inevitável e devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados. Devemos tratar os outros como desejaríamos ser tratados sob circunstâncias idênticas. Parábola de Jesus, página 139. Sexta-feira, 3 de fevereiro, estudo adicional. Ellen White apresenta o processo de 3 etapas de eliminação de dívidas. Decida nunca incorrer em outra dívida. Negue-se 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de sua vida. Entrar em dívida, evite-a como você evitaria a varíola. Faça com Deus o pacto solene de, com a bênção dele, pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. Não vacile, não desanime, não desista. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Conselho sobre mordomia, página 176. Se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente os seguintes passos. Estabeleça um orçamento simples e registre as suas receitas e despesas durante 3 meses. Muitos ficam surpresos ao saber quanto gastam em itens desnecessários. Destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívidas. São muito fáceis de usar e difíceis de pagar. Se você não está pagando os cartões em sua totalidade no fim de cada mês ou os está usando para comprar itens que não compraria de outra forma, você deve destruir os cartões de crédito antes que eles destruam você, seu casamento ou ambos. E terceiro, adote medidas econômicas. Tenha cuidado com as coisas pequenas que compra. Elas rapidamente se acumulam. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado e até a próxima semana.